Videoaula a gente vai orientar sobre uma das técnicas utilizadas na produção aí da piscicultura. Então a gente vai tratar sobre a biometria. E o que é a biometria, né? Qual o objetivo dessa técnica? É avaliar o crescimento, né, dos peixes que está sendo criado ali no seu sistema. E é uma técnica que ela pode ser utilizada, pode não só, como deve, né? Deve ser utilizada em todos os sistemas aí de produção, seja em tanque-rede, seja em tanque escavado, né? Seja aí no sistema super intensivo, né? Que hoje tem aí o sistema de recirculação, para fazer esse acompanhamento aí, né? Com relação ao crescimento e ao desenvolvimento dos peixes. E mais que isso, né? Fazer a biometria, a gente vai calcular a real biomassa, né? A real quantidade de peixes ali em quilos, né? Quantos quilos de peixes eu tenho ali naquele momento dentro do tanque. E essa quantidade, essa estimativa, ela vai servir, né, de base para a gente poder calcular a quantidade de ração para fornecer para os peixes. Então, quando a gente não faz esse cálculo, o que acontece? A gente pode superestimar a quantidade de alimento, né? Fornecer alimentos ali mais do que aqueles animais daquele tanque comeriam, ou colocar uma quantidade menor. Se a gente coloca maior, a gente vai ver que tem consequências, né? A sobra de ração, né? Além de provocar, de causar prejuízo, né? Para o piscicultor, para o produtor, essa sobra também ela vai reduzir na qualidade da água, que a gente vai tratar disso em outra videoaula. Então, fazer a biometria é essencial para a gente desenvolver bem aí a atividade. E aí, para auxiliar nesse processo de fazer essa captura aqui dos peixes, eu vou convidar a Tauan para dar esse apoio. Então, a gente vai utilizar uma rede aqui agora. E aí, assim, como que a gente deve proceder para fazer a biometria? Então, aí, de acordo com cada sistema de produção, por exemplo, se for tanque-rede, então tem que preparar os materiais antes, né? Porque o produtor vai fazer isso lá no meio do lago, lá no meio da barragem, né? Então, já tem que ir com tudo pronto, com balança, né? Tem que levar a planilha para poder fazer a anotação, tem que levar a caneta, né? O lápis, tem que levar a calculadora, então tem que levar o pulsar, no caso, né, do tanque rede, né? Porque a despesca ela é feita utilizando aí, no processo da biometria, utilizando o pulsar. Então é importante também que já providencie tudo para não correr o risco de entrar no barco, né? E tá lá no meio da barragem ou no meio do lago, e aí lembrar que faltou material e não conseguir realizar aí essa biometria. Então é importante que já faça todo levantamento do que vai precisar para não correr esse risco. E no caso dos outros sistemas, né, da mesma forma também, providencie todo o material necessário de anotação, planilha, né, lápis, balança, calculadora, um balde para colocar água que vai receber esse peixe. E com relação aos cuidados, né, Tauan? Isso. E aí uma dessas observações que precisa ser feita, né, além de levar o material, é com relação à rede, né? Que a malha precisa estar em acordo com a idade, mais ou menos em acordo com o tamanho do peixe. Porque se for uma malha maior, provavelmente não vai conseguir pescar, né? E aí vai pegar os maiores e aí não vai conseguir ter um real resultado, né? Em decorrência de, se a malha for maior, os peixes menores vão sair e aí você não vai ter uma média que seja real, não vai ter a certeza de que realmente é aquele peso, aquela média, né? Isso, o peso vivo que tem dentro do tanque. Então, assim, a biometria nada mais é do que isso, né? Fazer tirar aí, fazer essa estimativa para acompanhar o desenvolvimento do peixe, né? O que seria essa biomassa? Sabia a biomassa que tem dentro do tanque? É a quantidade de peixe em quilos vivos que eu tenho ali. Então, por isso que desde o primeiro momento que a gente vai fazer, né, o povoamento do tanque, eu preciso saber quantos peixes eu estou colocando ali dentro, e eu preciso anotar isso. Quando acontecer mortalidade, né, que é normal acontecer, lógico, dentro das taxas aí permitidas, então acontece mortalidade. Então eu preciso fazer essas anotações, porque
essa biometria, essa quantidade de biomassa, essa quantidade de peso em quilos vivos que eu tenho dentro do tanque, a gente vai fazer uma outra videoaula falando sobre alimentação, e essa informação da biometria, ela é essencial para eu poder fazer o cálculo da minha ração. Então, se eu coloquei uma quantidade de peixe e morreu, e eu não sei mais a quantidade que tem aqui dentro, então eu não vou fazer um cálculo com precisão. E aí, para quem é produtor de peixe, precisa fazer esse controle, né, para poder ter ganhos e ser mais assertivos aí, né, com os resultados, principalmente com o ganho financeiro. Isso, e a falta dessa prática pode levar a dois caminhos, né? Um é o prejuízo em decorrência da ração desnecessária que você vai estar fornecendo, que pode inclusive ocasionar a mortalidade devido à decomposição dessa ração, né, que vai aumentar a amônia, os nitritos na água, que são tóxicos para os peixes. E a outra coisa é que pode estar fornecendo também ração menos ração, o que vai ocasionar o não desenvolvimento desses peixes, pode ocasionar também o canibalismo a partir da fome, né? A gente vai fazer a prática, né, uma prática simples, mas de suma importância na atividade da piscicultura. Isso. E aí, essa é uma prática que ela precisa ser feita de manhã, nos primeiros horários do dia, porque os peixes eles estão mais calmos, né? Porque à noite, normalmente, eles vão ver menos reflexos de pessoas passando, diminui o barulho. E uma outra questão é a própria temperatura da água, né? Que vai ser elevada aí quando o sol nasce, vai ser elevada e aí que pode estressar os animais também. Certo, então assim, além dessa dica, né, de fazer no primeiro horário do dia, em horários mais frios, é importante também que faça o jejum, né, desses peixes. O ideal seria aí 24 horas, mas a gente pelo menos conseguir suspender aí, né, por um pouco mais de 12 horas por 18 horas, aí seria o ideal. Porque quando o peixe ingere o alimento ali, com certeza vai aumentar o seu peso. Então, se a gente faz o jejum de 24 horas, a gente vai ter de fato ali o ganho, né, em massa ali que o peixe obteve naquele período. Com relação ainda, antes só de fazer a prática aqui, é a periodicidade disso, né? Então, é uma prática que deve ser realizada a cada 30 dias, né? Então, a cada 30 dias há o desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento a cada 30 dias para a gente saber como é que tá. A ração que eu estou colocando está correspondendo, né? Tá tendo uma boa conversão. Eu coloquei X quantidade de 30 quilos, digamos. Quanto que os peixes ganharam nesse período de 30 dias? Isso. E aí, aliado a essa prática, é preciso aliar outras práticas de manejo, né? Porque só a biometria, só a ração não é o suficiente para se ter um produto de boa qualidade, para se ter um ganho elevado, né? Então vamos lá para a nossa prática. E aí, nessa prática, a gente precisa ter um pouco de cuidado para não estressar os peixes, né? A gente precisa fazer isso com calma, com cuidado, sem muita pressa, porque o estresse pode ocasionar mortalidade também, né? A gente precisa entender que a gente está mexendo com um ser vivo e que a gente não quer que ele morra. Então a gente tem que ir com cuidado, porque a mortalidade é prejuízo. Então, a gente agora vai fazer, né, a pesagem. E aí, com relação à quantidade de peixes que a gente precisa pegar, né, por
por cada tanque. Então, é importante, isso, se a gente for considerar, por exemplo, fosse um criatório em tanque-rede, né? Estivesse lá num lago. Então, a gente precisa fazer a biometria a cada 30 dias de 20%, de 10 a 20% daqueles tanques, né? Então, digamos que eu tenha 50 tanques, 10% de 50 tanques, né? Então, 5, se eu for fazer 20%, então, daqueles 50 eu vou fazer a biometria e escolher 10 tanques. Desses 10 tanques, ou desses 5 tanques, eu preciso fazer, né, a pesagem aí de 3 a 5% ou até 10% de cada tanque. O que seria isso? Eu selecionei primeiro os meus tanques, aí desses tanques, eu sei que cada tanque desse, digamos que tenha lá 1000 peixes. Então, desses 1000, eu preciso fazer a pesagem aí de 3, né, no mínimo 3, mas a média aí seria, digamos que 5%, ou até 10%. Então, se desses 5 tanques, cada tanque tem 1000. Então, eu tenho que fazer, né, a captura ali de 10% de 1000, seria 100 peixes. Ou eu posso fazer 5%. Eu tenho que capturar ali, né, 50 peixes, né, para poder fazer essa pesagem. Depois que eu fizer essa pesagem, aí eu vou tirar a média. Estou aqui com 300 peixes nesse tanque, então a gente vai fazer a nível de, para esse exemplo aqui hoje, a biometria, né, de 5% desse peixe. Então, 5%, né, da biomassa aqui desse tanque. Então, de 300, 5%, eu vou precisar aqui de 15 peixes, certo? Então, aqui está a minha balança, a gente já colocou os peixes, tá aqui no balde. Então, a gente vai utilizar esse isopor aqui para colocar. É importante que a balança, né, para poder fazer essa pesagem, tem a função tarar, né, que é zerar, você coloca o objeto ali que vai receber os peixes. E é importante que a balança esteja zerada para poder facilitar o cálculo aí. Então, aqui coloquei o isopor, como os peixes são pequenos ainda. Então, aqui agora eu vou colocar a função tarar. Então, zerou minha balança. E agora eu vou colocar aqui dentro 15 peixes. E aí, deu 326 gramas. Agora a gente vai fazer a anotação. Então, 15, né, peixes, 326 gramas. Então, aí agora a gente vai fazer a continha, né? Se 15 peixes deu 326 gramas, a gente vai fazer a média agora, 326 dividido por 15. Então, esses peixes estão com a média de 21,7 gramas, certo? Então, esse peso aqui, gravem ele, porque a gente vai utilizar para poder fazer o cálculo de ração, né? Fazendo na prática e orientar vocês como é que se calcula essa ração. Então, mensalmente eu tenho que fazer isso para eu poder acompanhar, né, e fazer o ajuste da ração. Lembrando que por mais que a gente faça a biometria a cada mês, né, a cada semana aí a gente muda, né, a quantidade de ração fornecida. Às vezes a cada 4 dias, a cada, né, 7 dias a gente está sempre mudando a quantidade. E aí essa quantidade, a gente muda sem fazer a biometria. Mas eu preciso, lá no final do mês, fazer essa prática para ver se os peixes realmente estão respondendo a esse fornecimento de ração. Se soltar, né, é bom estar utilizando tranquilizantes ou então tá colocando sal, né? Até o próprio sal mesmo, sal mineral. Qual a função, né, desse sal?
Então, ele vai servir aí para poder reduzir a questão do estresse causada por essa movimentação, por essa retirada. A gente toca, às vezes a malha, né, que o Tauan falou, a depender da espessura da malha, acaba machucando, né, os peixes. Então, é importante a gente jogar um pouco de sal nesses que foram pesados e também lá no tanque de onde a gente retirou, né, esses peixes para poder fazer a pesagem. Então, feito isso, né, a gente agora parte só para os cálculos e aí a gente vai ensinar vocês depois como que se faz, né, em outra videoaula, esse cálculo aí de ajuste da ração. E aí, assim, hoje a gente não precisa mais usar a questão de decorar, né? A gente não precisa mais decorar porque a gente tem celular, tem computador, né? Mesmo os produtores aí na comunidade, principalmente do Bahia Produtiva, foram equipados, né, com escritório, então tem notebook, tem impressora, e aí a gente pode imprimir uma planilha, né, para poder fazer esse controle. Né? Então, nessa planilha, é sempre bom a gente colocar a anotação do peso, né, anotar o número do tanque, qual foi o tanque que eu fiz a biometria, com a quantidade de peixes e qual foi o peso da minha última pesagem. Então, eu coloco a data e o peso. Daqui 30 dias eu faço o mesmo procedimento e aí eu subtraio para eu poder ver a quantidade de peso que ganhou. E aí também é um processo que a gente pode estar fazendo a conversão, né, desse alimento que a gente está fornecendo. É importante, por exemplo, assim, a gente vai também tratar na parte de alimentação. Muitas vezes a gente acaba fornecendo alimentos alternativos, né? Alimentos que a gente tem ali na propriedade. E nem sempre esses alimentos, por mais que os peixes consomem, nem sempre esses alimentos têm uma boa conversão, né? Então, é o momento também da gente poder fazer esse acompanhamento. O que seria a conversão, Suzy, alimentar? Eu joguei 1.000 quilos de ração, e qual foi o ganho de peso desses peixes? Né? De 1.000 quilos de alimentos que que esses peixes desse tanque consumiu, qual foi o ganho de peso? Foi meio quilo? Foram 700 gramas cada peixe ganhou? Né? Então, esse é o processo de conversão. Eu vejo o peso do peixe, eu vejo a quantidade de ração que eu gastei para eles poderem atingir aquele peso. Então, uma conversão boa, né, fica em média aí de 1,5 kg para 1, ou seja, a cada 1.500 quilos de ração, ou a cada 1,5 kg de ração, o peixe vai ganhar 1 quilo, né? Então, esse seria aí uma boa conversão. Então, a biometria ela também tem esse objetivo da gente poder avaliar o crescimento, o desenvolvimento e também a gente pode fazer essa conversão alimentar. Isso. E aí, no caso da ração alternativa, como você trouxe, né, é importante a biometria, mas aliado a essa prática é importante também conhecer o alimento alternativo que está sendo utilizado, né? O teor de proteína, o teor de energia, para você fazer esse cálculo também, para você ter em média quanto de alternativo que você precisa usar e quanto dessa ração que é industrializada você vai precisar utilizar para complementar a ração e para que o peixe tenha um bom desenvolvimento e quando chegar na data esperada ele esteja com o peso desejado para fazer a despesca e chegar ao consumidor, né? E aí um outro objetivo ainda, para a gente finalizar dos objetivos da biometria, quando a gente faz, né, a biometria, a gente tem a condição de olhar ali e ver como é que está o desenvolvimento, né, se está uniforme ou não o desenvolvimento desses peixes. Então, se a gente pegar peixes que estejam maiores, outros menores, então a gente também pode aproveitar para vir naquele tanque posteriormente e fazer o processo de classificação. Né? O que seria isso? Pegar os peixes e colocar os que apresentam a mesma média de peso no mesmo tanque e os menores colocar em um outro tanque, porque isso vai influenciar no momento de arrastoar. Fica complicado eu calcular uma ração para os peixes que tem, por exemplo, 700 gramas, os outros estão com 300 gramas.
né? Então, a quantidade de ração que os peixes de 300 gramas vai consumir é diferente dos que o de 700 gramas vai consumir. E aí, se eu não fizer essa classificação, se eu não fizer essa separação desses peixes por tanque, eu também tenho prejuízo, porque os peixes os maiores às vezes acabam sempre alimentando mais e os pequenos eles vão sempre ficar, né, em atraso no desenvolvimento, porque muitas vezes você joga ração e eles não conseguem, né, subir para comer porque os outros não deixam. Isso, aí a competição, com certeza o maior vai ter vantagem, né? E é isso que você traz. Isso vale para qualquer tipo de criação, né? É preciso ter animais mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo peso, para que essa competição ela seja igual, para que o desenvolvimento ele seja uniforme. Senão, quando chega lá no momento de despesca para ir para o mercado, você vai ter um peixe no ponto, mas vai ter os que a gente chama de niquilado, né? E aí vai precisar ou oferecer mais ração para ele, ter um gasto maior, né? Ou então pode ser também devido à falta da biometria, né? No momento aí para oferecer a ração em quantidade correta, se eu não fiz essa prática, com certeza eu vou ter animais de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, devido a quantidade de ração ter sido menor. Então é isso, a biometria é uma prática bem simples de se realizar, é só fazer as continhas direito aí, né? Lembrando que 10% seria uma quantidade boa, 10% da quantidade, 10% do total de peixes que tem nesse tanque. Então nunca se esqueça, colocou os alevinos no tanque, faça a anotação da quantidade, né? Porque esse número ele vai ser essencial para você desenvolver todas as outras práticas, de alimentação, de biometria, de despesca, né? De negociar a venda de vocês. Então, eu preciso ter a anotação da quantidade de peixes que eu coloquei nesse tanque. Aconteceu mortalidade, Suzy, eu vou lá e anoto. Eu tenho que anotar porque no final eu preciso saber, né, a quantidade de peixe que eu vou ter ali, até para mim poder também fazer uma boa comercialização, porque se eu não anoto, como é que eu vou vender, né? E aí outra questão também da biometria é que você fazendo isso mensal, você consegue aí depois ter uma média, né, de como é que está o desenvolvimento dos peixes ali, e vai facilitar também nesse processo de você fazer uma negociação, né? Então, eu coloquei os peixes, tem 30 dias já, e não houve mudanças, assim, né? Os peixes continuam do mesmo jeito. Então, alguma coisa tem ali que está atrapalhando o desenvolvimento do peixe. Então, eu só vou saber se eles estão desenvolvendo bem fazendo a biometria. A teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.